Queridos, como eu já havia informado aos irmãos no zap da igreja, nós vamos pregar com o tema hoje a excelência de Deus em nossas vidas. Eu queria que os amados abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33, onde vamos ler os versículos do 1 ao 23. Eu vou pedir aos irmãos um pouco de paciência hoje, para a explanação da mensagem, que talvez demore um pouquinho mais do que o normal, mas vamos ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, enviarei o anjo diante de ti, e alcançarei fora dos cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebureus. Sobe para a terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde os homens, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraiar, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraiar. Quando Moisés saiu da tenda fora, todo o povo se ergueu, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez Moisés dentro da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se na porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Tudo o povo via a coluna da nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta das suas tendas adoravam ao Senhor, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seus amigos. Então voltava Moisés para o arraiar, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Os irmãos podem sentar, queridos irmãos. Então, como eu já falei, o tema da mensagem desta manhã é a excelência de Deus em nossas vidas. A maior necessidade da igreja, meus irmãos, a nossa maior necessidade não é de bênçãos. Nós não precisamos de bênçãos, porque a palavra de Deus já diz que se nós buscarmos a Ele, todas as coisas nos seriam acrescentadas. Não precisamos pedir a Deus nada que nós já temos garantido. A maior necessidade da igreja é do Deus abençoador. Nós precisamos da presença dEle. Então, queridos, um Deus abençoador, Ele é melhor do que as suas bênçãos. Observe quando Deus pergunta a Salomão, que ele poderia pedir
quisesse. Salomão pede sabedoria. Salomão podia ter pedido o que quisesse, qualquer coisa, mas ele pediu para ser sábio. E quando ele pede sabedoria, automaticamente, meus irmãos, Deus precisava acompanhá-lo. Porque toda a sabedoria vem de Deus. A Bíblia diz que toda a sabedoria vem do alto. Então, a igreja contemporânea mudou a sua ênfase. A igreja atual mudou a sua ênfase. A pregação nos diz que é o fim principal do homem é glorificar a Deus. É o nosso fim. Mas o fim principal tem sido Deus glorificar o homem. O homem quer ser glorificado em vez de glorificar a Deus. O homem quer ser adorado em vez de adorar a Deus. Então o evangelho moderno ensina que é Deus quem tem que estar a serviço do homem, quando nós que temos que estar a serviço dele, nós que temos que estar servindo a ele. Então o foco mudou na vida de um cristão, o propósito mudou. Os objetivos mudaram. Não é mais Deus que é a medida do fim de todas as coisas, mas é o homem hoje que é a medida do fim de todas as coisas. Então, eu gostaria de dizer que hoje o homem trocou Deus pelas bênçãos. Tem muitas igrejas lotadas aí de pessoas em busca de bênçãos e não em busca de Deus. As pessoas querem salvação e não querem um Salvador. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem pagar o preço de ir para o céu. Eu quero dizer que querem os dons e não o doador de dons. Querem operar maravilhas, mas não querem aquele que opera maravilhas através do homem, misericórdia. Então querem as coisas de Deus, mas não querem Deus. Essa é uma realidade latente. Não digo a vocês que no mundo, mas dentro de muitas igrejas. Então, no passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Esse era o foco. Esse era o objetivo, buscar a presença de Deus. Mas hoje, como eu já falei aos irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas buscando bênçãos, a igreja da prosperidade. Então, Deus apareceu para Moisés no deserto numa sarça. A glória de Deus se manifestou e Moisés caiu com o rosto em terra. Por quê? Porque Deus estava presente. Então a presença de Deus revelou-se que poderosa no Egito, meus irmãos, e quebrou o povo de Deus, quebrou o orgulho de Faraó, levou Faraó assim a reconhecer que Deus era o Senhor. Eu quero dizer que o povo foi liberto, meus irmãos, pelo sangue do Cordeiro. Observe que a liberdade dependia desse sangue, então, e protegido pela presença do Deus, em uma nuvem, em uma coluna de fogo. A presença de Deus estava ali, constante, diante do povo. Então a nuvem, aquela nuvem era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus dirigia de dia e dava proteção à noite, porque de dia as pessoas caminhavam e à noite aquela coluna de fogo, ele protegia ele do frio e dos animais. Então o maior problema do pecado, queridos irmãos, ele afasta Deus de nós. O homem se afastou de Deus e Deus se afasta de nós. Porque primeiro eu preciso me afastar de Deus. Primeiro eu preciso dizer a Deus, eu não quero o Senhor, para que Deus depois se afaste de mim. Então, quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, né? A arca, que era símbolo da presença de Deus, foi roubada, e a presença de Deus se apartou do povo. Por quê? Por causa do pecado, porque eles eram sacerdotes. Então, no tempo do rei Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, do povo, e foi levar, e o povo, foi o que aconteceu, quando a glória de Deus foi afastada, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Eu quero dizer nessa manhã que a presença de Deus, queridos, na igreja é essencial, mas as pessoas estão preocupadas com as bênçãos de Deus.
tem ido para a igreja em busca de algum benefício. Então, a igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. O cristão necessita urgentemente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, a nossa música sem unção, a nossa mensagem, queridos irmãos, morta se Deus não estiver presente. Não adianta não buscarmos a Deus, não adianta Deus não estar presente se nós nos reunirmos aqui e Deus não estiver neste lugar, não terá nenhuma utilidade a nossa presença nesse lugar. Muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Essa confusão é algo tremendo, né? Então Deus, queridos irmãos, está em toda parte, a sua onipresença é em toda parte, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Deus nessa hora está na praia, mas a sua presença manifesta, o seu poder muitas vezes não está ali. Deus nessa hora Deus está até onde tem trio elétrico, que a Bíblia diz que o Senhor, Ele está em todos os lugares, mas a sua presença manifesta com o seu poder não está. Então quer dizer que quando Deus está entre o seu povo, isso é notório porque nós ouvimos Deus. Deus fala no nosso coração. Então, como quando Jacó acordou em Betel, muitas vezes, queridos irmãos, nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós, e aí chegamos, vamos pregar o evangelho, vamos evangelizar. Olha, Deus está lá na nossa igreja. Quando estamos reunidos, Deus está lá. Então, queridos irmãos, eles vêm e não vê Deus muitas vezes. Fazemos propagandas enganosas, dizemos que tem pão na casa do pão, mas muitas vezes os nossos fornos estão vazios, porque não tem pão na casa do pão. Aqui é a casa do pão. O forno precisa estar quente, porque o pão, para ser pão, ele precisa de o forno estar quente. Se você botar massa de pão, isso que é cozinheiro aí sabe, a massa não vai acontecer nada, vai ficar aquela massa. E é isso que acontece quando o padeiro não está na casa do pão. Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. E muita gente vem para a casa do pão em busca de pão, e chega na casa do pão e não acha pão. Então, quando Deus se agrada de nós, podemos dizer como Josué e Caleb disse a Moisés: se o Senhor se agradar de nós, podemos. Sabe quando foi que eles disseram isso? Naquele momento que os espias disseram assim: olha meu Senhor, lá a terra mana leite e mel, as frutas são grandes, a terra é boa, mas tem gigante lá. Nós não vamos conseguir, nós não poderemos. Aí Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, podemos. Se o Senhor se agradar da Ebenezer vencedora, Ele vai estar presente. Se o Senhor se agradar do povo que adora Ele, Ele está presente. Se o Senhor se agradar da sua vida, Ele vai estar presente na sua vida. Então o pecado, meus irmãos, afasta a presença de Deus do meio do seu povo. É preciso agradar. A palavra de Deus diz: se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos dele, obedecer, o seu Deus te exaltará sobre todas as nações de eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. E é isso que acontece. Então, observe que a impaciência levou o povo de Deus a buscar outros deuses, então é preciso esperar o tempo de Deus. Eu queria que deixasse aberta em Êxodo, suas Bíblias, Êxodo capítulo 32 e 33, por favor. Então observe que a impaciência levou o povo a buscar outros deuses. Eu queria que alguém lesse aí 32, versículo 4, por favor. Quem já achou pode ler. Trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amém, deixa aberta. Então, observe que o que Arão fez.
Moisés sobe para o monte para buscar as tábuas dos mandamentos, o que é que Deus queria do povo, como o povo deveria andar, mas a impaciência. Eles ainda estavam presos à adoração do Egito, porque eles viam lá no Egito vários deuses. Então eles estavam presos àquilo lá. Então o que é que eles fazem? Fazem uma imagem de escultura, um bezerro de ouro, e as pessoas se prostram. Então Arão fez um bezerro de ouro, e eles passaram a adorar esse Deus, passaram a adorar o bezerro. Então entregaram-se à prática ostensiva do pecado, com bebedeiras, com canções, com danças, com sexo, com pornografia, porque era isso que proporcionava aquele lugar. Então, queridos irmãos, é preciso, o pecado nos afasta da presença de Deus, para ter paciência. Eu quero dizer que rebelaram-se contra Deus, abandonaram a Deus, e aí desprezaram, se desviaram do seu caminho, e isso tem acontecido, meus irmãos, na nossa época, nos nossos tempos. Então, por terem abandonado a Deus, se curvaram diante de outros ídolos, imediatamente eles sucumbiram à decadência. Nós estamos vivendo um momento de decadência moral. É uma realidade no nosso meio, é uma realidade no nosso tempo. Então, queridos irmãos, observe que o pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Então, quando eu peco, eu provoco a ira de Deus contra a minha vida, porque quando eu peco, eu me afasto de Deus. Capítulo 32, versículo 26, por favor. Versículo 26. Mantenha a Bíblia aberta, por favor. Pode ler. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, aos que andam com Deus e aos que não andam com Deus segundo seus próprios corações, é assim na realidade, é assim nas igrejas, Existe muita gente que anda com Deus, mas existe muita gente que está andando distante de Deus. Então Deus intentou destruir o seu povo e começar o que? Uma nova nação, porque as pessoas se afastaram de Deus. Eu quero dizer que Moisés, meus irmãos, ele intercedeu pelo povo e Deus poupou. Moisés intercede. Então, mas Deus disse, eu não irei convosco. Deus poupa, mas Deus disse, eu não irei convosco. Então, essa é a maior tragédia que pode acontecer no meio do povo de Deus, Deus não nos acompanhar. É a maior tragédia para a igreja, Deus não está na igreja. A maior tragédia para o povo de Deus é não ter a presença dele. Então, querido irmão, é Deus se afastar de nós. Isso é o pior que pode acontecer na nossa vida. Então, como está a sua vida com Deus? Tem caminhado com Ele? Se Deus, é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for conosco, estamos perdidos. Se Deus não for com você, você está perdido. Eu quero dizer que Deus disse que Ele ia o quê? Retirar-se. E Deus se retirou. Então, queridos irmãos, o que acontece? A nuvem desapareceu. Aquela nuvem que protegia, entendeu? Então os sinais visíveis da presença de Deus desapareceu do meio do povo. Então a igreja sofre quando seus membros estão caindo nos mesmos pecados que Israel caiu. Não viver na presença de Deus, não ter compromisso com Deus, ser um crente simplesmente da boca para fora, mas não ter uma vida que reflete agora a glória de Deus. Precisamos, meus irmãos, refletir a glória de Deus aonde estivermos, lá no mundo, em qualquer lugar. Então, muitos amam o mundo, estão na igreja, mas amam o mundo, sabe por quê? Porque não conhecem a Cristo. Eu quero dizer que tem prazer nos banquetes do mundo, porque não tem fome de Deus. É preciso ter fome de Deus. Por isso que o povo de Israel, que saiu do Egito, sabe o que é que acontece? Aquelas pessoas estavam preso ao Egito. E tem muito crente preso ao Egito. O Egito foi de onde nós viemos. Viemos do Egito, todos nós, porque viemos de uma vida de pecado, viemos de uma vida de desagrado a Deus. Então, que eles não conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. Conhecem a Bíblia, mas não têm intimidade com Deus da Bíblia,
Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer que a igreja precisa diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. É preciso fazer um diagnóstico. O que tem me afastado da presença de Deus? O que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes? Então, Êxodo 33, 4, por favor, pode ler. 33, versículo 4. Ouvindo o povo estas más notícias, foi-se a prantear, e nenhum deles desistiu seus ataques. Então, observe que os filhos de Israel fez o que? Se arrependeram, né? E eles odiaram o que tinham feito. Eles não estavam satisfeitos com o que tinham feito, então compreenderam que haviam trazido o quê? Tragédia para as suas cabeças, tragédias para a sua vida por causa do pecado. Então compreenderam a gravidade do seu pecado diante de Deus, compreenderam que tinham errado algo, compreenderam que tinham desobedecido a Deus. Eu quero dizer que o pecado traz vergonhas e opróbrios sobre nós. O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado provoca a ira de Deus. Então, se vivemos uma vida de pecado, como eu já falei aqui, pecado de estimação, tem gente que vive uma vida de pecado normalmente, desagrada a Deus. Eu quero dizer que quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pecamos, isso é catastrófico. Hoje temos uma visão, meus irmãos, o mundo, aí muitas igrejas têm uma visão superficial da malignidade do pecado, de quanto o pecado é mau. O relativismo é algo que, isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo. Pecado é algo relativo, pecado não é relativo, não. Pecado é pecado. Eu quero dizer que estamos nos acostumando com o pecado. A igreja de Cristo e muitos irmãos têm se acostumado, então muitos não sentem saudade, nem fome de Deus, muitos não sentem necessidade de Deus, muitos não sentem que precisam de Deus, nem notam que a glória de Deus, não percebem que a glória de Deus se afastou dele. Tem crente que está na igreja achando que está tudo bem e Deus já se afastou dele há muito tempo, porque vive uma vida de desagrado. Hoje muitos irmãos, né, depois que saem do culto, vai para o barzinho, vai para o reggae, como falam aí fora, vai para o reggae, vai para os barzinhos de muitos lugares aí famosos, né, do Rio Vermelho, vai para o barzinho da Orla, tomar uma cervejinha que não tem nada demais não. Aí que uma pessoa perguntou a um pastor muito famoso, disse assim: tomar cerveja, tem alguma coisa demais tomar cerveja? Tem muitos irmãos que tomam cerveja, viu, irmão? Tem. Tomar cerveja tem alguma coisa demais? Tomar um vinhozinho, um whiskyzinho, tem alguma coisa demais? Ele disse: se eu fosse operar você, fosse fazer uma operação você estava precisando de uma cirurgia de coração, e antes da cirurgia eu pegasse uma garrafinha de cerveja só, uma latinha de cerveja, podia tomar, o seu médico pode tomar uma latinha de cerveja antes de fazer sua cirurgia de coração? Ele: não. Por quê? Se não é nada demais, não tem problema. Então, ele disse: pode tomar uma dose de uísque? Se o médico vai operar o seu coração, que vai operar seu cérebro? Ele: não. Ele disse: então, se não pode tomar para lhe operar, não pode tomar em momento nenhum, porque é algo que vai modificar, vai transformar. Então, quando o povo redimido se rebela contra Deus, isso é calamidade, queridos irmãos. Então estamos nos acostumando com o pecado. Então muitos, queridos irmãos, como eu já falei, não sentem saudade de Deus. Eu quero dizer que precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus se retira do meio do povo. Eu preciso ter essa consciência. Se eu peco, Deus se afasta de mim. Se você peca, Deus se afasta de você. Se você vive uma vida de pecado, Deus se afasta de você. Então, o Deus que fizera milagres tremendos, grandiosos, arrancando
vimos com a mão poderosa do Egito, o povo de Deus que ali estava, triunfando sobre seus deuses, sobre Faraó, sobre seus cavaleiros, abrindo o mar vermelho, não estava mais com eles, por quê? Porque eles pecaram. Então, assim sendo, quando nós pecamos, Deus se afasta de nós. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Entendeu? Então, queridos irmãos, eu quero dizer que não há nada mais sério na vida do crente, não há nada mais sério do que a falta de Deus. Quando Deus falta na sua vida, falta tudo. Eu quero dizer que as bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem valor algum para a minha vida, nem para a sua. Eu receber uma bênção e não tiver Deus, se eu for receber, posso receber as maiores coisas do mundo, se Deus não estiver presente naquilo, não tem valor nenhum. Deus precisa me acompanhar, Deus precisa estar comigo. Então, Canaã sem Deus não tem valor. Eu quero dizer que a terra que emana leite e mel, sem Deus não tem valor. A Nova Jerusalém, sem Deus não tem valor. A palavra de Deus, Ele promete que Ele vai estar conosco na Nova Jerusalém, Ele vai reinar conosco lá. Mas se Ele dissesse que não ia estar lá, eu não ia querer ir para lá. Eu quero ir para a Nova Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor vai estar conosco. Então a igreja pode ter prosperidade, influência, dinheiro, mas sem Deus nada disso tem valor. A igreja pode ser riquíssima, ter um belo templo, ter um templo vultuoso, ter uma retirada de dízimos e oferta absurda, mas se Deus não estiver com eles, não tem valor nenhum. Então sua glória precisa estar entre nós. Observe que o povo de Deus, eles tinham tudo, mas quando perderam Deus, eles não tinham mais nada. Então Canaã não nos interessa sem Deus, meus irmãos. Estamos partindo para lá, estamos caminhando para Canaã, mas sem Deus não nos interessa. Então, queridos irmãos, o que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é a presença de Deus. Precisamos mais de Deus do que essa água. Se disser, olha, não vai ter mais água, todos os lençóis de água secaram, mas Deus vai estar presente, eu vou estar satisfeito. Porque a Bíblia diz que o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se não tiver água, certamente vamos morrer, mas se morrermos com Ele, estamos no lucro, né? Então, queridos irmãos, em Salmo 42, versículo 1, diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. É dele que eu tenho sede, é Ele que eu preciso, é Ele que nós precisamos. Então, se queremos a presença de Deus em nossa igreja, se queremos a presença de Deus aqui neste lugar, precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta dele. Então rompa com tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Se você está vivendo uma vida de desagrado, olha, eu vou mudar, eu quero é Deus, não importa. Aí tem uma música que diz que eu quero é Deus, mas a gente precisa se importar com o que pensam de nós, viu? Essa música tem uma frase que não é muito legal: eu quero é Deus, né? Não importa o que vão pensar de mim. E o meu testemunho? E o meu testemunho? As pessoas precisam pensar e olhar para mim e dizer: olha, ele é crente, né? Então, Êxodo 33, 4 e 5, por favor. Êxodo 33, versículo 4 e 5. Amém, glória a Deus. Então, foram esses adornos que nos levaram à queda, porque a vaidade tomou conta deles, né? Passaram a ser vaidosos. Então Deus disse: despoje-se deles, e eles o fizeram. Então, se queremos a presença de Deus, eu preciso, nós devemos nos despojar das coisas, meus irmãos, que ofendem a santidade de Deus, porque tem coisas na nossa vida que ofendem a santidade de Deus, que Deus não se agrada. Então, Deus disse a Jacó: tira as roupas contaminadas, lave as mãos sujas e jogue fora os ídolos. Deus disse a Josué: tira as coisas contaminadas do arraial.
quando o pecado estava no arraial do povo de Deus, né? Eles venciam todas as suas guerras, iam vencendo todas. Quando o pecado estava lá no meio do povo, eles foram derrotados. O pecado traz derrota para a sua vida. O pecado traz derrota para as nossas vidas. Então, Elias removeu o que é o Baal que se entrepunha entre o povo e a presença de Deus. Foi que a Baal fez, destruiu, derrubou todos os postes, ídolos. Então, precisamos tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus, abandonando o pecado. Então, porque o que nos afasta de Deus nos aproxima do pecado. É preciso tirar. Tire da sua casa. Se alguma coisa na sua casa que você vê que isso aqui, ó, Deus não se agrada disso, pegue e joga fora. Não joga no lixo inteiro, não, para outra pessoa não pegar e levar para casa. Pegue lá e quebre. Diga, eu vou quebrar. Porque se um prato que está em sua casa é algo que tem maldição, você joga no lixo, alguém vai encontrar, poxa, um prato bom, vou levar para minha casa, está levando maldição para sua casa. Então, queridos irmãos, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja, nada. Pode ter o melhor louvor, pode ter a melhor adoração, pode ter a melhor mensagem, mas se Deus não estiver, nada substitui Deus, é tudo em vão, é tudo vazio. Então, é uma coisa maravilhosa ter os anjos do Senhor acampados ao redor, nosso redor. Então, eles são o quê? Ministradores de Deus ao nosso favor. Então, quando os anjos de Deus estão na igreja, eles ministram as nossas vidas. Quer dizer, Moisés queria Deus, não apenas o anjo de Deus. Observe que nada substitui a presença de Deus no meio da igreja. Eu queria que alguém lesse aí o versículo 2, né, do capítulo 33 de Êxodo, por favor. 33, 2. E observe que ele lançou fora. Então, eu quero dizer que Deus prometeu a eles a vitória. Por quê? Porque eles obedeceram. Então, Deus prometeu a eles despojar os povos das terras, dar vitória a eles, as terras que eles precisavam herdar. Então, eles teriam vitória contra os seus inimigos. E não derrota. E teriam o quê? Comunhão com Deus. E Moisés não queria. O interessante é que Moisés não queria apenas vitória, não. Moisés queria Deus. Porque tem gente que quer vitória, né? Ele está indo para ele buscar vitória. E aí consegue a sua vitória, e aí está satisfeito. Aí não precisa mais ir. Quando está buscando outra coisa, volta para a igreja. Volta para buscar outra coisa. Conseguiu? Não precisa mais ir, não, já consegui. Mas Moisés não, Moisés queria o Deus. Então, ele não queria apenas bênçãos, queria um abençoador. Canaã sem Deus, queridos irmãos, sabe o que é? É uma terra estranha, é uma terra sem valor. Nada substitui Deus na sua vida, nada. Então, como buscar de volta a presença de Deus no meio do povo? Como buscar, né? Então observe que Moisés sente o fardo e vai o que? Orar. Ele foi orar. Então a restauração da igreja começa, sabe quando? Quando os líderes sentem em si a responsabilidade de uma vida de oração, sente que precisa orar. Então a restauração da igreja começa quando alguém rompe com o estado de letargia. Aquele letargia é quando você está parado assim, você está letárgico. Rompe com isso, diz, não, eu preciso despertar, eu preciso fazer alguma coisa. Foi assim na história. Então, sempre que um grupo se consagrou à oração, meus irmãos, se consagrou à vida de oração e começou a buscar a Deus com fervor, houve o que? Restauração, porque sem oração a igreja não tem poder, sem oração Deus não se revela. A igreja de Deus é uma igreja que precisa orar. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus obedeceu, para ser atento a Deus precisa ouvir Ele, e através da oração. Então não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar pela presença do Deus vivo. Eu queria que lesse 33, 7 e 8, por favor.
Então observe que Moisés, ele estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Ele queria Deus, ele queria de volta. Então ele era o que? Espontâneo. Então todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Então nas suas orações, não somente Moisés estava com Deus, mas Deus também falava com todos os outros. Então observe que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. E Deus falava, né, com o povo. Por que Moisés orava? Porque Moisés tinha uma vida de oração. Então ele queria o quê? Conhecer Deus na intimidade. Quando você ora, você é íntimo de Deus. Leia aí Êxodo 33:13, por favor. 33:13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber deste caminho, do teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Então observe que ele o quê? Quer o quê? Restabelecer o quê? A honra da igreja. Ele quer que a igreja tenha honra, mas para ter honra precisa ter Deus. Então ele considerava que essa nação, né? Ele dizia, essa nação é o teu povo, entendeu? Então, ele queria mais de Deus para a sua vida, e o povo, ele queria o quê? Ver a glória de Deus. Ele não se interessava a viver uma vida sem Deus. Imagina, ele largou a vida dele lá, largou tudo, largou o palácio. Ele poderia ser a segunda pessoa do faraó, para nada. Ele queria mais do que o palácio, ele queria mais do que o poder palaciano, ele queria mais do que ser a segunda pessoa de faraó. Ele queria estar ao lado de Deus. Estar ao lado de Deus é melhor do que estar do lado do presidente. É o melhor emprego lá. O assessor do presidente deve ganhar não sei quantos mil lá, a gente nem sabe quanto é que deve ganhar, mas a gente ganha muito mais estar ao lado de Deus. Nós ganhamos muito mais estar aqui servindo a Ele. Então, meus irmãos, Ele quer estabelecer a honra. Então a presença de Deus volta sobre o povo. Por favor, leia o versículo 9, 33:9, por favor. Então, observe que quando Moisés foi buscar a Deus, o povo também foi buscar a Deus, e a nuvem da presença de Deus veio sobre o que? A tenda da congregação. Então a nuvem voltou, a presença de Deus voltou. Então quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas, começaram a adorar a Deus na porta das suas casas. Então lembra que quando Moisés ia para a tenda, o povo saía todo mundo e via Moisés de costas quando ele entrava lá. Então eles ficavam na porta, então cada um adorou. Então quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar nas suas tendas. Então a ação muda as coisas, a ação muda, a atitude muda. Então quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, né? No versículo 14 diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando o povo muda, Deus é com o povo. Quando o povo abandona o pecado, Deus é com o povo. Quando o povo se aproxima de Deus, Deus se aproxima do povo. Então quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus, mais e mais de Deus a cada dia. Então quando a presença de Deus, queridos irmãos, quando desejamos ansiosamente ver a glória de Deus, ele se apresenta onde nós estamos. Então a igreja é restaurada quando há manifestação da presença de Deus. Só existe restauração da igreja com Deus, não existe outra forma. Bênção não restaura a igreja, é Deus. Então quer dizer que é uma nova vitalidade. A adoração torna-se viva, as orações tornam-se fervorosas quando a coluna da nuvem vem sobre a igreja. Então os corações se abrem, os lares se abrem, a glória de Deus se manifestou em Jesus, meus irmãos. A glória de Deus está nesse lugar, a glória de Deus está sobre a sua vida, a glória de Deus quer se manifestar a cada dia, mas para isso precisamos nos afastar do pecado, precisamos nos afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Você vê que quando o povo viveu uma vida de pecado, foi o que aconteceu? Deus se afastou do povo, que o povo sofreu, o povo pagou um preço, e foi caro.
né? Por um preço de derrota, de uma vida sem Deus, de sofrimento, de tristeza. Mas quando o povo volta para Deus, Deus volta para o povo. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus caminhou no meio do seu povo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do menino do Pai. Então, é isso que acontece quando nos afastamos do pecado. Ele caminha conosco, né? O Verbo se faz carne, porque Ele habita em você, Ele caminha com você. Então, eu quero dizer nessa manhã que Jesus está aqui, meus irmãos. Ele está na sua vida. Ele quer restaurar a vida daqueles que desejam ter uma vida consagrada e dedicada a Ele. Eu vou pedir a você que se levante, fique de pé, né? E se você está vivendo uma vida de desagrado a Deus, vou pedir a você que ore nesta hora. Nós vamos estar orando, mas apresente a sua dificuldade, porque cada pessoa conhece a si. Eu sei quem sou eu não conheço o Eric, não sei as particularidades dele, eu não sei as particularidades de Nice, de Sandra, de Luciano, de Sueli, de irmã Maura, de irmão Milton, de Janaína, de Gabriele, né? Não sei a particularidade, cada um conhece assim, sabe que tipo de vida tem levado, se tem vivido uma vida de agrado a Deus ou de desagrado. Nessa hora eu quero que você apresente a Deus, porque cada um sabe de si. Eu sei de mim nessa hora, e você sabe de si. Então fale com Deus nessa hora, diga a Ele o que você precisa tirar de sua vida para agradar a Ele, porque o Canaã sem Deus não vale nada, e uma vida sem Deus não vale nada, e é para lá que nós vamos, para Canaã. Mas precisamos estar com o Senhor. Vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, por cada vida aqui, Senhor. Nessa hora, Deus, nós pedimos perdão pelas nossas faltas, perdão pelos nossos pecados. Senhor, nos desperta, Deus, a ter uma vida santa, reta e agradável ao Senhor, uma vida de agrado ao Senhor, Pai, para que a nuvem não se afaste de nós, ou para que a nuvem volte a nos acompanhar, Pai, que a sua presença seja conosco, meu Senhor. Então, por isso, meu Deus, nessa hora nós estamos dizendo, Pai, eu me arrependo, Deus, do que tenho feito que te desagrado, Pai. Senhor Deus, me desperta para viver uma vida santa e agradável ao Senhor, Pai, porque, Senhor Deus, Canaã sem o Senhor não é nada, e eu quero ir para Canaã junto com o Senhor. Eu quero estar na tua presença, a nova Jerusalém, meu Pai. Sem o Senhor não é nada, mas com o Senhor é todas as coisas. E nessa hora, Deus, nós apresentamos as nossas vidas, para que o Senhor nos transforme a cada dia em um instrumento agradável aos teus olhos, um instrumento agradável às tuas narinas, que de nós, Senhor Deus, possa expressar, Deus, bênçãos, Senhor Deus, para a vida do outro, para que nós possamos ser seus instrumentos. Mas para isso, Pai, precisamos ter uma vida de agrado ao Senhor. Desperta a tua igreja, Pai, não permite que venhamos a nos contaminar com as coisas do mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para experimentar o que é bom, agradável e perfeito, que é a tua vontade. Nos abençoa, nos dá um resto de dia na tua presença, nos conduz em paz aos nossos lares. Obrigado por esta manhã, por cada louvor, cada palavra dita, cada expressão feita aqui neste lugar, Pai, cada ensino que aqui tivemos do Senhor. Te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Coração silencioso, nós estamos despedidos.